Você sabe, se não sabe, vai ficar sabendo agora, que o PGR, o Procurador-Geral da República, fez denúncia contra Nicolas Ferreira. Denúncia em relação à injúria. Aquele episódio que ocorreu no dia em novembro, ocorreu em novembro de 2022, numa das salas da ONU, em que Nicolas Ferreira, deputado federal, bolsonarista, chamou Lula de ladrão, a Greta de ladrão, o DiCaprio de ladrão, o ator lá, e disse que Lula era ladrão e Lula tinha que estar preso. Aí houve uma representação feita aqui, ó, pelo então ministro da Justiça à época, Flávio Dino, para a PGR, para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Procurador-Geral da República estudou a representação e resolveu fazer a denúncia contra Nicolas Ferreira pelo crime de injúria. Essa representação e essa representação de Flávio Dino, que redundou na denúncia do Procurador-Geral da República, parou no gabinete ali do ministro Luiz Fux. E Luiz Fux acabou de intimar Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira tem que comparecer ao Supremo Tribunal Federal no dia 14 agora, nesse mês. E, segundo aquilo que foi proposto pelo PGR, o ministro vai poder fazer um acordo com Nicolas Ferreira de não transação penal, de não persecução penal. Será que Nicolas vai aceitar? Ou será que ele vai dar um de bravateiro, vai falar, não, 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 eu confirmo, Lula é ladrão e eu não vou retroceder e vou continuar. Será? E vou te explicar as consequências de tudo isso. Então, a Luiz Fux vai apresentar um acordo de não transação penal. Para isso, Nicolas Ferreira vai ter que obedecer algumas medidas que deverão ser impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Se Nicolas Ferreira aceitar obedecer essas ordens, essas medidas, haverá o arquivamento do processo. E não vai dar em nada. Houve o arquivamento do processo, houve a transação penal. Aí você fala assim, André, mas, por exemplo, que tipo de medida? Por exemplo, Nicolas Ferreira não falar mais que Lula é ladrão, ou seja, não cometer o mesmo ato. É uma das situações que com certeza será posta e colocada nessa audiência que vai propor um acordo. Aí você fala assim, e se Nicolas Ferreira, Andréa, não aceitar? Dá um de bravater, e tal, e não aceitar? O processo vai continuar. Verdade que a pena é pequena, da prestação de serviço à comunidade, da doação de cesta básica, esse tipo de situação, entende? A pena é pequena, mas não é nem a pena em si, a consequência é mais grave. A consequência mais grave, além de, por exemplo, ele ser condenado também em pagamento de multa, que isso deve ocorrer também, é a reincidência. Entende? Ele não será mais ficha limpa, não será mais ficha limpa. E qualquer situação que ele fizer, já vai ter uma ficha corrida ali e pode ter o efeito da reincidência, que agrava um posterior cometimento de um outro crime, por exemplo. E isso é muito ruim. Então, eu acredito que ele vai baixar a crista e vai fazer o acordo.